Então, ok. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um Journal Club. Hoje teremos a participação da discente do curso de nutrição, Lorena Castro, que vai apresentar um trabalho muito interessante que envolve exercício, suplementação de leite. Lorena, obrigado por aceitar o convite, por participar do Journal Club, dessa contribuição. E eu estou bastante curioso para saber o que aconteceu aí nesse paper. Então, fica à vontade. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas, né? Bom, meu nome é Lorena, como o Thiago disse, e o artigo escolhido para hoje, né, no nosso Journal Club, foi o The Effects of Milk on the Attenuation of Exercise Induced Muscle Damage in Males and Females. Então, a gente vai falar aí sobre o efeito do leite, né, na atenuação da lesão muscular induzida pelo exercício em homens e mulheres. Bom, os autores eles começam citando que o exercício excêntrico incomum ele é conhecido por causar o dano muscular induzido pelo exercício, que é o que a gente vai chamar de IMD. E como consequência, ele gera alterações morfológicas dentro do músculo, com o dano inicial imediatamente após o insulto muscular e o dano adicional evidente de 1 a 3 dias após o estresse do exercício. Bom, nesse artigo eles citaram alguns estudos que levaram em conta, né, os efeitos dos alimentos disponíveis nos marcadores do EMD, que continham suco de cereja, espinafre, blueberry e leite. E aí esses estudos concluíam que o leite, ele tinha sim, o consumo dele, né, logo após o exercício, ele tinha sim a capacidade de aumentar a recuperação do EMD em participantes de esportes do sexo masculino. E além desse, teriam estudos também com jogadores de futebol, com essa relação do leite, com o EMD. E foi aí que eles, né, estudaram também alguns estudos que tinham a conclusão que as participantes do sexo femininos, elas acabam ficando subrepresentadas nessas pesquisas de esportes e exercícios, compreendendo apenas 39% das participantes de 1.382 investigações. Então, dado essas evidências conflitantes, né, em relação a essas diferenças de gênero na resposta ao exercício, é difícil denominar, né, para as mulheres esses efeitos que as intervenções nutricionais podem ter atenuado no EMD com a maioria, né, de estudos do sexo masculino. Então, o objetivo desse estudo foi examinar o efeito do consumo do leite sobre os danos musculares em participantes tanto de esportes coletivos masculinos quanto de esportes femininos. Bom, quanto aos métodos, eles recrutaram 32 participantes, sendo 16 homens e 16 mulheres, e aí as características desses homens teriam uma média de altura de 1,77, massa corporal de 80 quilos, idade de 23 anos. Já a característica das mulheres seria a altura de 1,65, massa corporal de 63 quilos e idade de 21 anos. Todos os participantes eles foram solicitados a responder esse questionário de triagem médica, onde eles teriam alguns requisitos, né, e não poderiam participar do estudo todos aqueles que tivessem usado qualquer tipo de suplemento recentemente, que tivessem intolerância à lactose, não poderiam também ter lesão nas costas, nem nos membros inferiores nos últimos 3 meses, cirurgia também não poderia ter, doença coronariana, respiratória, gravidez e pós-parto. Todos que tivessem alguns desses requisitos não poderiam participar dos estudos. E esse artigo ele teve autorização ética concedida pelo Comitê de Ética, né, em Pesquisa da Faculdade de Saúde e Ciências da Vida. E aí, esse grupo de homens e mulheres, eles foram subdivididos em 4 grupos, sendo representados por leite masculino e carboidrato masculino, e o leite feminino e carboidrato feminino. As visitas 2, 3 e 4 foram realizadas em dias consecutivos, sendo essas visitas todas realizadas no mesmo horário do dia, tendo que seguir aí um jejum noturno, né?
E eles foram solicitados a seguir 24 horas, pelo menos, de abstinência de álcool, cafeína e exercício. Seguindo o baseline, que foi o pico de torque, o sprint de 20 metros e a dor muscular, eles seguiram um protocolo excêntrico bilateral projetado para induzir lesão muscular nos flexores do joelho. E aí os participantes eles retornaram, né, ao laboratório 24, 48 e 72 horas após o exercício para poder realizar essas medidas novamente. E eles foram solicitados também a se abster de atividades extenuantes e eles não poderiam tratar qualquer sintoma de lesão ou de dor muscular com nenhum tipo de suplemento, massagem, anti-inflamatório, nada disso eles poderiam utilizar para tratar qualquer sintomas que eles tivessem. Quanto à intervenção nutricional e o controle dietético, eles receberam 500 ml de leite, o grupo que ficou, né, o leite masculino e leite feminino, e 500 ml de uma solução de carboidrato de energia equivalente, que foi o grupo de carboidrato masculino e carboidrato feminino. E foi consumida aí dentro de 10 minutos. Aí o estudo cita que eles acharam que essa quantidade, né, 500 ml de leite, seria uma boa quantidade, confortável, para não causar nenhum tipo de desconforto estomacal, né? E essa solução de carboidratos era uma solução de glicose misturada com água e um cordial de frutas com sabor laranja. Daí, na tabela nutricional, ele compara a solução, só que com 100 ml, e a quantidade do leite com 500 ml. Nesse 500 ml de leite, ele fornecia 215 quilocalorias, 17 gramas de proteína, 25,5 gramas de carboidrato e 5 gramas de gordura. Já na solução de carboidrato tinha 9 quilocalorias, 0,2 gramas de proteína, 0,8 de carboidrato, vestígio de sódio e esses 3 componentes que foram misturados até, né, se equivaler nutricionalmente e ficar igual às soluções. Cada participante recebeu uma balança e um jarro medidor e eles foram orientados a seguir a sua dieta habitual. E eles deveriam registrar essa dieta deles no diário alimentar por 24 horas antes dos testes de baseline e durante os 3 dias subsequentes. Quanto ao exercício de dano aos músculos, o dano aos músculos foi induzido nos isquiotibiais das ambas as pernas, onde teve uma conclusão de 6 séries de 10 repetições de contrações excêntricas concêntricas a uma velocidade angular de 60 graus por segundo, em um dinamômetro isocinético com 90 segundos de descanso entre as séries e 4 minutos de descanso entre as pernas. E aí eles foram orientados a permanecer, né, sentado lá no dinamômetro para poder conseguir induzir a EIMD. Eles foram orientados também a fazer resistência máxima ao braço de alavanca, né, durante a fase excêntrica de cada repetição e a retornar a perna à posição inicial com o mínimo de esforço durante a fase concêntrica. E durante esses exercícios teve um encorajamento verbal para que eles pudessem realizar o exercício. Aí no nosso baseline, o pico de torque, eles tiveram um aquecimento padronizado com 3 repetições de flexão máxima bilateral do joelho a 60 graus e 180 por segundo, com recuperação de 90 segundos entre as velocidades, e 3 minutos entre as pernas no mesmo aparelho, utilizado para o exercício excêntrico. E eles também foram, né, orientados a dar o esforço máximo e completa amplitude de movimento do joelho para cada repetição. Quanto ao sprint de 20 metros, né, que seria a corrida, eles foram orientados a correr pelos portões de cronometragem o mais rápido possível, completando 3 sprints, né, no total, com um tempo de descanso de 120 segundos entre as tentativas. E aí o tempo de sprint mais rápido foi utilizado para análise. Quanto à dor muscular, a dor muscular passiva e ativa foi medida numa escala visual analógica, chamada de VAIS, e a escala variou de 0 a 10, sendo 10 nenhuma dor, né, e 10 muita dor. A dor passiva, eles avaliaram a sensação de dor nos músculos isquiotibiais enquanto estavam em pé. Já a dor ativa, ela foi classificada de acordo com a dor nos isquiotibiais da perna dominante e não dominante durante as medições de pico de torque. Bom, aí, quanto aos resultados, a gente consegue ver, né,
nesse gráfico que as mudanças no pico de corte é 60 graus por segundo para a flexão da perna dominante, do joelho. Para os homens, a mudança no pico de torque da perna dominante entre o baseline 24 horas daqueles que consumiram leite e aqueles que consumiram carboidratos não foram muito claros. Já para as mulheres, nesse baseline, entre 24 horas, houve sim um benefício do consumo do leite em comparação com quem tomou a solução de carboidratos. Já entre o baseline de 48 e 72 horas para os homens, também não houve resultado muito claro. E para as mulheres, no baseline de 48 e 72, houve também um benefício bem provável do consumo de leite. E aí, realizando uma comparação entre os gêneros, eles tiveram como resultado que, assim, foram bem pouco claros, como a gente pôde ver, exceto entre a linha de base e 24 horas, onde os homens tiveram uma perda de força possivelmente atenuada em comparação com as mulheres. Aqui a gente vai ter o gráfico relacionado ao sprint, da corrida, que tanto para homens quanto para as mulheres, a mudança no tempo do sprint entre o baseline de 24 horas e 42 horas daqueles que consumiram leite e aqueles que consumiram carboidratos também mostrou um resultado pouco claro. Para os homens, entre o baseline e 72 horas, não houve um resultado muito claro, mas houve um provável benefício para as mulheres que consumiram leite nesse período aí de 72 horas. Quanto à dor, 24 horas após esse exercício de lesão muscular, todos os grupos indicaram um aumento da dor muscular passiva e da dor muscular ativa em ambas as pernas, tanto a dominante quanto a não dominante. E a dor atingiu o pico às 48 horas para todos, tanto homens quanto mulheres. E em 72 horas a dor começou a retornar aos valores basais. E uma comparação das mudanças na dor passiva para o período basal de 24 horas indicou um provável benefício do leite para os homens em comparação aos que tomaram carboidratos. Já para as mulheres, não teve um resultado muito claro em consumir leite em comparação ao carboidrato. E aí esse estudo, ele chega à conclusão de que o consumo de 500 ml de leite depois do exercício de dano muscular, ele pode sim limitar os decréscimos na função muscular e aumentos de dor muscular em atletas do sexo feminino, acelerando a sua recuperação e, consequentemente, maximizando o seu treinamento e melhorando o seu desempenho nos esportes dessas atletas. Já para os atletas do sexo masculino, o leite foi benéfico em atenuar os aumentos na dor muscular e nos marcadores séricos de dano muscular. E aí, fazendo uma comparação entre o sexo feminino e masculino, eles conseguiram mostrar um aumento menor no tempo de sprint, que foi positivo, na dor passiva e na dor ativa da perna não dominante. Quanto à discussão, a gente sabe que o leite ele resulta em um aumento da insulina e ele consegue fornecer proteínas. Então, acaba que o leite pode ser, sim, uma bebida considerada para poder estimular a síntese proteica líquida e prevenir a quebra de proteínas. Com isso, o consumo do leite pós-treinamento de resistência resultou num aumento na disponibilidade de aminoácidos, que são essas proteínas, e pode ter sido isso um fator do consumo do leite na atenuação das perdas da função muscular após o exercício excêntrico. Quanto ao uso do leite nas mulheres, eu achei bem interessante, que teve uma diminuição dos danos musculares após o exercício excêntrico, como a gente viu, mas talvez seja porque, como as mulheres têm grandes quantidades de estrogênio, em comparação ao homem, pode ser que o estrogênio tenha tido um efeito protetor aí nesse estudo, já que o estrogênio pode auxiliar como antioxidante, aumentar na estabilidade da membrana, aumentando a expressão de proteínas do choque térmico e também na manutenção de estrutura da proteína, aumentando a síntese de óxido nítrico.
Outro fator que poderia ter influenciado nesse estudo foi o efeito do leite na recuperação da função muscular pós-exercício em homens. Porque, como a gente viu, a gente não teve resultados tão claros assim para o sexo masculino. E aí eles acham que o que pode ter interferido foi a quantidade de proteína no volume de leite fornecido, né, que foi 17 gramas. Eu achei que isso fez bastante sentido, porque você coloca aí 500 ml de leite para ambos os sexos, mas quando você passa isso para grama por quilo, acabou que o sexo feminino ingeriu, né, ligeiramente um pouco mais, que foi de 0,27 gramas por quilo, do que os homens, que acabaram ingerindo 0,22. E aí eles acham que essa ingestão menor de proteína pode ter sido um fator, né, que não chegou a estimular o máximo de proteínas possível. E talvez essa ingestão maior aí de leite para o sexo masculino poderia ter, ingestão do leite, consequentemente, de proteínas, poderia ter resultado num efeito mais positivo para os homens, que a gente não teve tantos resultados tão claros assim. E para finalizar, a análise estatística, como a gente viu, forneceu poucos resultados, muitos resultados poucos claros, né? E aí eles acham que o número maior de participantes em cada grupo poderia ter fornecido mais resultados assertivos. E obrigada a todo mundo que ouviu aí a apresentação. Obrigado, Lorena. Eu vou encerrar aqui o nosso vídeo e a gente passa a discussão posterior. Obrigado pela apresentação. Tá ok, obrigada.